É um espaço que ele vem a fortalecer o ecossistema da ArcelorMittal e traz para esse ecossistema as startups, que elas vieram agora nesse contexto, nesse mundo tão dinâmico, nesse novo mundo das tecnologias, acelerar as soluções de forma bem interessante. Por meio do nosso AssoLab, dezenas de iniciativas de alto potencial e impacto têm sido conduzidas junto a diversas áreas da empresa, em parceria com startups, universidades, centros de pesquisa, clientes e fornecedores. Essas iniciativas têm sido importantes, não somente pelo retorno financeiro, mas também para aprendermos com o mindset das startups e influenciando positivamente a nossa cultura. Essa iniciativa da ArcelorMittal faz a gente ter muito orgulho, uma paixão de trabalhar nesse grupo que é tão imenso, tão grande, e ter programas como o DNA Inovador e entre outros. A ArcelorMittal está ajudando as pessoas que têm um perfil técnico a estar mostrando o seu trabalho, a estar mostrando o trabalho para níveis de liderança, da mais alta liderança do grupo. Então isso enche a gente de muito orgulho. A gente tem muito orgulho de trabalhar nesse grupo, é uma paixão muito grande, e o que a gente puder fazer para estar buscando o melhor resultado para essa empresa, a gente vai fazer. Nós estamos muito envolvidos com o problema e cercado de conceitos pré-determinados, de paradigmas. Aqui é uma oportunidade de pensar fora da caixa. Aqui as pessoas elas não têm esses bloqueios mentais e muitas vezes vão surgir, e com certeza vão surgir, soluções extremamente criativas, inovadoras e que vão impulsionar o negócio. Bom dia a todos, estamos aqui no AssoLab muito felizes, também com uma equipe pequena e bem protegida para fazermos essa live especial para vocês.
Eu quero começar aqui já agradecendo a participação de todos que estão nos assistindo agora. Eu sei o quanto que esse tempo é muito precioso, mas eu tenho certeza que nós vamos compartilhar aqui bons momentos juntos durante essa próxima 1h30. É legal falar que a ideia da realização dessa live surgiu no final do ano passado, quando a gente aplicou um questionário em parceria com a área de comunicação, e desse questionário, dessa pesquisa, surgiram muitos insights, foi ótimo para a gente. Ficou muito claro que o quanto que os empregados da ArcelorMittal gostariam de estar mais próximos do Assolab, participar mais das iniciativas, conhecer os resultados. Então, nós trouxemos tudo isso aqui hoje para compartilhar com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Daí, inclusive, nasceu a própria ideia do nome dessa live, Assolab em Casa. Esse nome não é somente pelo fato de muitos de nós estarmos trabalhando das nossas casas, mas principalmente porque o Assolab é a casa de todos nós. E você sabe que muito da tecnologia, desde o começo do Assolab, lá em 2018, a gente sempre acreditou muito que ela deve ser por pessoas, para pessoas. E por isso a participação de todos nesse movimento é realmente muito importante. Então nós vamos chamar aqui hoje muita gente que já tem participado conosco ativamente aí das iniciativas de inovação na empresa, para contar para vocês como é que tem sido essa experiência, os aprendizados e os resultados também que têm sido tidos. E a gente quer convidar vocês que ainda não estão participando para se juntarem também a nós nessa jornada. Falando então aqui hoje da nossa live, da programação da nossa live, a gente vai começar trazendo algumas respostas para essas questões que surgiram lá nessa pesquisa que eu falei há pouco. Na sequência a gente vai ter uma sessão de projetos com alguns convidados que estão participando conosco de várias iniciativas. A gente vai trazer a sessão sobre cultura e inovação, falando sobre os principais programas do Assolab, que muitos de vocês já estão participando conosco. Depois a gente vai falar de algumas parcerias estratégicas, tanto externas quanto internas, na ArcelorMittal. E, por fim, falar de algumas novidades também que ainda vem por aí nesse primeiro... Bom, muitos de vocês também já devem ter visto que a gente está inaugurando o uso da realidade aumentada nessa live, né? Então, durante a nossa live, nós vamos ter algumas perguntas que vão estar aparecendo aqui debaixo da tela e a gente quer convidá-los para quem ainda não fez, baixar o app XAR no Google Play ou na Apple Store. É muito fácil, muito rapidinho, um aplicativo leve. Você baixa, pode entrar como convidado, nem precisa se cadastrar. E assim que aparecer aqui embaixo uma pergunta, você vai responder, você vai abrir o XAR e apontar, responder essa pergunta. No final, não pode esquecer de colocar o seu nome para a gente saber quem está respondendo essa pergunta. E no final da live, a gente vai sortear 5 kits do Assolab, contendo aí uma camisa, um boné e um squid, para aquelas pessoas que mais acertarem essas respostas. E, pessoal, queria pedir também um favor para vocês. Aproveitem aí para mandar aquela mensagem para o colega que não está participando da live. Chama ele para participar, manda aí uma mensagem via WhatsApp, via Teams. Convida ele para vir ou ela para vir participar junto com a gente aqui, porque tem muita coisa legal que vai acontecer aí. Posso contar com vocês aí, combinado? Bom, então a gente vai começar agora com a sessão do Assolab Responde, respondendo as dúvidas aí que apareceram na pesquisa. Todos nós, valeu. No ano passado, fizemos uma pesquisa para poder saber o quanto vocês conheciam do Assolab. E várias dúvidas e questionamentos apareceram. E hoje, a gente está aqui para poder tirar as dúvidas que mais apareceram. Então fique ligado que esse é o Assolab Responde. Como posso acessar o embaixador de nossa unidade? Para acessar o embaixador da sua unidade, em primeiro lugar, você deve conhecer quem é esse embaixador. Se você ainda não conhece esse embaixador, é só acessar esse QR Code que se encontra aqui embaixo e você vai ter a lista de todos os embaixadores da unidade. E o como acessá-lo, eu imagino que uma vez que você o conheça, esse contato corpo a corpo, olhos nos olhos, é a melhor forma de você acessá-lo e participar desse movimento de inovação aberta da empresa. Olá pessoal, eu sou o Daniel também, assistente comercial aqui do CB de Salvador. Eu gostaria de saber, mesmo a Assolab estando em BH, como consigo conectar ele à minha área e o dia a dia da empresa? Obrigado. O Assolab está em BH, mas ao mesmo tempo está em todos os lugares. Se você tem alguma oportunidade ou uma dor no seu dia a dia e precisa de ajuda, é só você acionar o embaixador da sua unidade. Assim ele conecta você
ao Assolab. Algumas vezes eu não consigo participar de eventos e lives do Assolab, por causa do horário. Eu consigo acompanhar a gravação depois? Se você perdeu ou quer rever algum evento do Assolab, todos eles são compartilhados na íntegra no YouTube, as melhores palestras vão para os podcasts e toda a cobertura é feita através das redes sociais. Pessoal, bom dia. Eu tenho muito interesse em participar desses movimentos de inovação. Como que eu fico sabendo das iniciativas aqui da minha unidade para poder participar? Para participar dos movimentos de inovação na sua área e unidade, existem algumas formas. A primeira delas, o embaixador da inovação. Esse que é a figura principal do movimento de inovação nas áreas e nas unidades para dar capilaridade desse movimento, deveria ser seu primeiro ponto focal para que você possa entender o que está acontecendo no Assolab e como você pode se engajar. Uma outra forma seriam as mídias sociais que nós temos aqui, oferecendo para todos os empregados da empresa para se engajarem nesse movimento de inovação. Nós temos ainda o site do Assolab, que é esse que vocês estão vendo aqui embaixo, e temos também a nossa comunicação interna, divulgando o que está acontecendo no Assolab para você poder se engajar. Ei, pessoal, eu sou Stephanie Caldeira, da ArcelorMittal de João Monlevade. Como o Assolab pode ajudar com as dores que temos nas nossas áreas? O primeiro passo é procurar o embaixador da inovação da sua unidade, ele vai registrar sua ideia no AEVO, nós vamos fazer uma priorização pelo ganho potencial do projeto e a partir daí nós vamos definir a melhor abordagem para a gente dar continuidade nesse projeto. Olá, eu gostaria de saber um pouco mais quais são os ganhos financeiros e também operacionais que os projetos de inovação da Assolab trouxeram para a nossa empresa. Quando o projeto está em fase de execução, a gente sempre faz o reporte, não somente dos ganhos operacionais e financeiros, mas também os ganhos intangíveis para todos os envolvidos do projeto. A gente divulga também no nosso site os macro ganhos do Assolab. Mas, se você quiser saber com detalhes os ganhos que a gente teve em 2020, continue ligado nessa live que a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, pessoal, como vocês viram aí, muitas perguntas legais que a gente respondeu. Se tiverem mais perguntas, pode mandar para a gente que a gente vai responder também para vocês, tá? Bom, queria lembrar então do aplicativo XAR. Eu já tenho o meu aqui, já baixei o meu. É muito fácil, como eu falei de baixar, expliquei. Vai aparecer agora a primeira pergunta na tela, então quem já baixou, basta clicar no XAR, apontar para a tela, e aí vai ter um efeito que vai aparecer da realidade aumentada. Responde e coloca o nome no final. Começando agora, eu queria passar a bola aqui para o Thiago. O Thiago vai falar para a gente aqui sobre os projetos e vai ser bem legal, né, Thiago? Isso aí. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. 2020 foi um ano desafiador para todo mundo, né? Um ano que ficamos impossibilitados de ir a campo, devido aos impactos do Covid, né? Mas também foi um ano que trouxe muitas oportunidades para que as empresas se reinventassem e usassem a inovação para poder ser mais competitivas, mais focadas no cliente. E aqui no Assolab não foi diferente, né? A gente intensificou o relacionamento com o ecossistema, lançamos mais de 25 desafios e pitch days em parceria com os startups e com o ecossistema de uma forma geral, para poder conectar as dores e as oportunidades na empresa às soluções inovadoras que o mercado tinha para oferecer. Lançamos também um grupo de inovação aberta, em parceria com várias empresas referências, como a Andrade Gutierrez, a Sangoban, a Oxiteno e a VLI. Esse desafio ele foi com foco em desafios que o Covid trouxe de impacto para a gente. Um exemplo dele foram os protocolos hospitalares, a automação dos protocolos hospitalares que a gente fez em parceria com a startup Mindfy. Bom, e falando em conexões, desde que o Assolab foi criado, a gente se conectou com mais de 4.000 entidades do ecossistema, que foram startups, universidades, centros de pesquisas e aceleradores. Isso representa mais de 30% das startups do Brasil. Olha que bacana. Bom, e a consequência disso tudo foi que a gente fez mais de 30 POCs e MVPs durante o ano de 2020. A gente fez em parceria com várias áreas da ArcelorMittal, Aberta, Saúde, a BBA, Belgo Pronto, Bioflorestas, Comercial, Industrial, Logística, Marketing, enfim, todas as áreas. E a gente está aqui, aproveito o momento para poder agradecer a todos que participaram de alguma forma desses projetos. A gente está aqui para poder falar sobre resultados e vocês fazem parte disso. E a gente sabe que na inovação envolve o erro.
O erro faz parte da jornada. Por isso, eu não trago aqui somente o nosso percentual de sucesso, que foi de 53% dessas iniciativas. Eu falo também sobre os 21% das iniciativas que foram reprovadas, porque elas foram muito importantes para que a gente aprendesse da jornada com o erro e fizesse com que a gente fosse melhor nas próximas iniciativas. E aí vocês devem estar se perguntando onde que estão os outros 26%. Bom, esses outros 26% são de iniciativas que ainda estão em andamento, tá? E aí, considerando que a gente tem uma taxa referência de mercado aí, de taxa de sucesso, que é entre 20% e 30%, e a gente ainda tem essas 26% que ainda estão em andamento, a gente está com um ritmo muito bacana. Então, 2020 promete muita coisa bacana. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês aqui. Bom, pessoal, a inovação, ela precisa também de trazer resultados palpáveis para as empresas. Então, dessas iniciativas que eu trouxe para vocês, que foram aprovadas, elas geraram mais de 13 milhões de reais de potencial de ganho para a empresa, né? E olha como que a inovação já gerando valor para a empresa. E esse ganho ele foi apurado e validado pela controladoria, para poder trazer confiança e credibilidade em todos esses números que a gente está trazendo aqui para vocês. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para poder agradecer a toda a controladoria, em especial a Janine, o Thiago e o Conrado também, que apesar de não estar lá na controladoria, ele é um grande parceiro nosso. Obrigado aí, pessoal. Bom, um outro número que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a equipe do Ossolab ela fez mais de 20 encontros virtuais de benchmark no ano de 2020. A inovação ela é transversal, então a gente se encontrou com empresas de diversos setores para poder conseguir aprender um pouco mais sobre como que as empresas estavam se reagindo a esse cenário tão desafiador que o Covid trouxe para a gente. Então isso foi muito bacana, a gente conseguiu aprender bastante, ensinar um pouco do que a gente já tinha aprendido, né? A gente conversou com a BASF, com a Vale, C&A, Embraer, enfim, várias outras empresas aí de diversos setores do Brasil. Bom, e por fim, eu gostaria de trazer um número aqui que é muito importante, que a gente fez ao longo de 2020, mapeamento de jornada, mapeamento de processo, para poder identificar dores e oportunidades que as áreas tinham para poder se conectar ali com o ecossistema, como eu já tinha falado antes. Mas o mais legal é que também a gente fez treinamentos e mentorias com as áreas para poder fazer com que elas conseguissem implementar as metodologias ágeis no dia a dia, né? Em 2020, a gente fez mais de 20 workshops, mentorias e treinamentos. Bom, pessoal, então agora, para a gente poder exemplificar um pouco de todos esses resultados que eu trouxe aqui, eu vou trazer o Montezuma, que é o nosso BP do comercial, para poder falar um pouco sobre o projeto de contagem de barras, que ele acompanhou bem de perto, e aí ele vai falar um pouquinho aí de como que esse projeto andou. É com você, Montezuma. Olá, pessoal. Obrigado, Thiago, pela conexão. Eu vou convidar aqui para conversar com a gente dois convidados muito especiais, o David Basoli, da usina de Piracicaba, e o Jorge Carreira, da área de desenvolvimento de produtos do comercial, para a gente contar um pouquinho sobre o projeto Contagem de Barras, que envolveu, né, tanto a área comercial quanto a área industrial, e onde a gente atacou um problema existente já há alguns anos, né, uma demanda da empresa, tanto em relação a controle de processos na usina, quanto em relação à satisfação e atendimento do cliente, fazendo a ponte com o comercial. Eu queria primeiro pedir, David, para você contar um pouquinho da história de onde, né, quando surgiu esse problema, qual de fato que era a necessidade, e depois também para o Carreira complementar, trazendo essa visão do foco do cliente de fato, que é como a gente está aplicando. Beleza, Montezuma. Bom, falando um pouco aí da dificuldade da contagem de barras, né, e em uma reunião dentro de um sistema que chama banca técnica, que é onde a gente avalia as dificuldades, né, surgiu aí um comentário como o Montezuma falou, do Danilo, que também participou desse projeto com a gente, de que só do comercial estava ir atrás de alguma solução. E aí foi que surgiu a conversa entre a área industrial e a Solab, e a área comercial também. Então foi a partir daí que a gente organizou as ideias e contou aí com a parceria da Solab para poder realizar o pitch e fazer todo o processo que a gente conseguiu fazer ao longo do praticamente 3 meses ou 4 meses, se não fosse aí a questão da pandemia. O David, essa chegada nossa, né, junto a vocês, né, eu sou embaixador
da Assolab, né? Então eu tenho muita ligação com a Montezuma já trabalhamos juntos já, e como embaixador a gente sabia de todo o processo, como a gente poderia estar aproveitando essa ligação com a Assolab para a gente trabalhar, né? Então, através do Assolab, a gente buscou, né? Nós conversamos e buscamos essa solução no mercado. Como a gente sabe, né? Principalmente da Bolívia, nossos clientes da Bolívia e do Peru são grandes distribuidores que a gente tem, parceiros nossos nos dois países. Nós vendemos o nosso material em toneladas. Esses clientes recebem o material em toneladas, mas comercializam em número de barras. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho lá a minha loja, vou vender para uma determinada pessoa 200 barras. Então, ele precisa contar as barras para comercializar. Então, aproveitando o gancho, eu queria chamar para o papo aqui o Danilo Barbieri, que é da Engenharia de Produtos da usina de Piracicaba, para contar um pouquinho para a gente como que é a atuação lá no cliente e como que a gente vai, de fato, ajudá-lo a resolver esse problema que ele tem. Olá, pessoal. Olá, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Então, antes de falar sobre o benefício da solução, eu gostaria de detalhar um pouco a rotina do cliente. Ele tem uma equipe ali contratada que faz a contagem das barras de todos os feixes recebidos. E aí, esse depósito, como ele é uma matriz, né, ele sabe qual filial que está precisando de qual produto. E aí ele encaminha esses produtos para as filiais conforme a necessidade. E aí, ao chegar nessa filial, eu tenho uma nova equipe que faz uma nova contagem desse feixe. E aí, né, pessoal, eu tenho uma pessoa que conta numa extremidade do feixe, eu tenho uma outra pessoa que conta na outra extremidade do feixe. Esses valores, eles têm que ser equivalentes, né? Então, se contou 900 aqui, tem que ter 900 lá. Se esse valor for divergente, uma terceira pessoa faz essa contagem para ver qual valor mais se aproxima, né? E se nenhum desses valores forem equivalentes, então, eu acredito que o benefício do nosso desenvolvimento para o cliente, primeiro, questão de tempo, né? Não vai desperdiçar todo esse tempo fazendo essas contagens. E segundo, a questão de pessoal. Acredito que esse pessoal que é destinado para essa atividade vai poder desempenhar outras atividades dentro da organização. Basicamente é isso. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Então, não só a gente está enxergando essa solução não só para o mercado externo, mas também para o mercado interno também. Os grandes distribuidores já têm essa necessidade também. Porque se você chegar em qualquer um de nós, né, como consumidor, chegar em alguma loja e pedir 20 quilos de aço, a gente não vai conseguir comprar nada. Nós vamos comprar lá 10 barras, 12 barras, independente da bitola. Nós vamos sempre precisar do número de barras. Então, com isso, a gente, na verdade, está trazendo para dentro da empresa essa linguagem do cliente final nosso, do consumidor final. Eu, particularmente, fico animado com qualquer coisa que envolve um monte de gente, né? Porque é o seguinte, é uma solução construída, sei lá, 4, 8, 12 mãos, né? Mas, assim, uma parceria industrial, comercial, a Assolab, que no meu entendimento veio justamente para fazer essas conexões, para deixar a gente mais próximo, digamos assim, dos problemas comuns, né? A gente, no passado, isso era muito difícil de ser feito. Eu não estou no grupo há tanto tempo assim, eu cheguei no grupo em 2016, mas a gente dependia de você conhecer um cara da outra unidade, daquela outra unidade ter uma janela para te receber, para você poder ir lá e conseguir, de repente, replicar uma pequena parte de alguma coisa legal que eles estão fazendo lá, né? E as minhas experiências, por exemplo, com a Assolab, nos últimos 2 anos, já se mostraram muito diferentes, né? Então, a gente consegue hoje com facilidade, né? Facilidade que eu digo, facilidade mesmo. Liga para o Montezuma, liga para o Rodrigo, liga para qualquer pessoa dentro dessa conexão e fala, eu tenho um problema aqui para resolver, né? Então, a gente conseguiu reunir dentro dessa solução o time comercial, o time industrial, o time do Assolab, o time de Data Analytics da ArcelorMittal, o pessoal do Matheus de Almeida. A gente conseguiu envolver o pessoal do Samuel, né, com relação às regras de segurança, enfim, uma série de pessoas que eu, particularmente falando pela experiência que eu tenho dentro do grupo, era muito difícil de se fazer isso. Tinha muita resistência, então trouxe muita agilidade e estou bastante animado com isso.
né? Mas eu acho que é importante falar também, Montezinho, que não foi só flores, né? A gente teve problema, né? Então, a gente começou com aquele aplicativo, né, que o Carreira comentou. O Danilo testou o aplicativo e não dava uma boa assertividade. E aí, baseado nesse envolvimento, né, de várias pessoas, várias áreas, a gente detectou, validou o problema, a necessidade que a gente tinha, né, tanto na área industrial quanto na área comercial, né, de atendimento ao cliente. Então, a gente foi buscar soluções de visão computacional, a gente buscou isso de forma muito ágil, a gente já tinha uma base de dados interessante do próprio Assolab, né, de startups com soluções desse tipo. A gente convidou 4 ou 5 startups para fazer um pitch inicial, né, já envolvendo todas essas pessoas que participaram, e depois a gente chegou em 2 startups, selecionamos essas 2 para escopos diferentes de trabalho, e tivemos esses erros e acertos, aprendizados durante todo o processo nos 2 casos. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que foi para vocês essa visão de desenvolvimento de projeto, né, nesse contexto de agilidade, nesse conceito de agilidade? A gente fazer um pitch day, né, um espaço curto de tempo para as startups se apresentarem, pouco tempo de perguntas, de conversas, mas para a gente já ir afunilando ali as soluções até chegar nas selecionadas e aí rodar provas de conceito com elas até a gente validar as soluções. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Foi de verdade um desafio, né? Dentro da companhia, vamos dizer, da área industrial, existe, digamos assim, um pouco de cautela, não no sentido de medo, mas cautela do ponto de vista que uma alteração significativa de processo, por exemplo, pode impactar numa massa linear e eu perder várias toneladas de produto. Mas, assim, do ponto de vista de fazer todo esse ciclo, eu acho que foi muito aprendizado, né? Principalmente do ponto de vista de que as coisas podem ser feitas de uma forma certa, de forma mais rápida. David, são quebras de paradigma, né? A gente fez, né? Na verdade, nós quebramos um paradigma, um método ágil, né? Onde a gente buscou essa agilidade para fazer a coisa acontecer. O pitch, né? Quem já pensou uma indústria siderúrgica fazer um pitch sobre um problema interno nosso? Então, assim, foi quebra de paradigmas onde a gente conseguiu realmente a solução do problema, né? Pelo menos a gente está nesse caminho de encontrar a solução, né? Exatamente isso. Se fosse num processo convencional, até hoje a gente estaria batendo cabeça, né? E a gente buscou essa solução. Você aí foi ao mercado buscando quem poderia nos ajudar. O David dentro da usina, sempre disponível a ajudar. Eu aqui do lado de fora, o Danilo correndo atrás também. Ou seja, cada um com as suas atribuições do dia a dia, mas buscando o objetivo comum, que é o foco no cliente, né? Esse lance da agilidade aí, inclusive dentro, né, da usina aqui, a gente discutiu bastante sobre isso. A galera a gente não está acostumado com essa velocidade, né? E quando em uma das reuniões sobre a discussão desse projeto, eu falei, galera, a gente vai fazer isso em 3 meses, a galera falou, não vai. Falei, vai, nós vamos fazer. E a gente, de fato, fez em 3 meses, com a pandemia, né? No meio de uma pandemia, um monte de restrições que a gente tinha, o pessoal se predispôs a vir, e a gente seguindo todo aquele monte de protocolo que a gente tem que seguir. Então, assim, essa fala aí do Carreira, eu acho que é muito importante para mostrar para a galera que tem um jeito, não é mais fácil, né? Mas tem um jeito correto, né? Seguindo todos os procedimentos de compliance, todas as restrições que a gente sabe que precisam ser seguidas por uma questão de segurança comercial, mas a gente consegue ter agilidade. Então, foi muito bom, né? Inclusive o que não deu certo foi bom também, porque a gente viu que existe, não acho generalizado, mas existe, de uma certa forma, aquela questão que a pessoa fala, uma startup, mas é uma empresa de um cara só, é uma empresa que não tem organização, que não sabe dos processos, enfim. A gente, com as 2 empresas que participaram, a gente teve experiências bem diferentes, né? A gente pôde perceber que
existem, sim, startups que estão aí para fazer a coisa certa, do jeito certo, para mostrar resultado, né? E também existem aquelas empresas que estão aí para fazer do jeito certo e que ela não tem vergonha de dizer, olha, não dá para mim, né? Não é errado não dá para ela fazer, né? Mas ela insistiu, ela tentou, ela começou falando sobre um tipo de aparelho, depois ela mudou, viu se a gente podia colocar uma câmera, aí instala a câmera e tira a câmera, enfim. Foi legal a experiência, hoje a gente sabe de fato o que a gente precisa e uma coisa que ficou assim mais, principalmente para mim, né? Eu sou um cara que vem de TI, né? Mas uma coisa que ficou assim para mim bastante evidente é que a gente tem muita gente top dentro da ArcelorMittal, muita gente top. Então, quando a gente entrou, até contar um episódio, eu acho que das últimas 2 ou 3 semanas, o Carreirão teve a oportunidade de participar, o Montezuma estava lá, que era uma espécie de reunião de alinhamento técnico, né? Quando a gente foi para essa reunião de alinhamento técnico, o cara começou a falar uns nomes que eu falei, meu, eu preciso de alguém para ajudar, né? Aí a gente já pensou na galera do time de Analytics, do Marcelo Ventura lá, com o Matheus de Almeida, e assim, foi muito bom. Os caras entraram... Foi uma reunião excelente, né? Meu, os caras entraram destruindo, assim, sabe? Tipo, meu, isso pode, isso não pode, como você está pensando nessa comunicação, é cloud, não é? Olha, tempo de resposta de processamento, a gente ficou bastante, eu particularmente fiquei bastante surpreso, né? Porque a gente fala, vamos rodar na nuvem e tal. O cara falou, meu, tempo de processamento não é assim, é real time, você precisa de um negócio em 3 segundos. Você não vai conseguir rodar na nuvem, não agora, né? Então vamos partir para uma outra solução, enfim. Eu achei muito boa a experiência, eu estou muito animado, né? Eu tenho uma lista aqui, com pelo menos mais uns 10 itens para mandar para o Montezuma, de muita coisa que a gente quer fazer. Então, eu particularmente estou muito feliz, né? E agradeço aí todo mundo que tem ajudado a gente aí. E é só o começo. Muito bacana de... Pode ir, Carreira. David, eu queria falar também o seguinte, não só você também tem uma lista aí, mas nós do lado de cá também temos uma lista para a gente trabalhar, né, Montezuma? Nós já começamos a conversar já outros assuntos que a gente já vai estar trabalhando em conjunto aí. Tem outras soluções, com a ajuda do AstroLab, com a ajuda da indústria, com a ajuda do próprio comercial, a gente tem certeza que vai conseguir vencer barreiras, né? Então, pessoal, depois disso tudo que a gente conversou, esse bate-papo sensacional, queria só uma palavrinha final de cada um de vocês, para a gente fechar aqui a conversa, e teremos muito mais pela frente aí. Carreira, por favor. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade que a gente teve, né, de desenvolver esse projeto, e falar com o pessoal, gente, pode confiar que a coisa acontece. Se a gente seguir a metodologia, buscar os métodos ágeis, buscar essa interação das equipes, a gente consegue fazer a coisa acontecer. Tem empecilhos, tem uma hora a gente vai encontrar algum caminho diferente, alguma dificuldade, mas com a persistência que a gente tem, a gente consegue vencer. Obrigado, Montezuma. Show de bola. E aí, David? Eu, particularmente, fiquei muito feliz dos resultados do projeto, e eu acho que a galera realmente tem que acreditar no trabalho de parceria, né? Tem que acreditar nos resultados que o AstroLab traz para a organização, né? É, de fato, um braço, né, muito, muito, muito forte para a gente usar aí para resolver nossos problemas. Então, dentro desse projeto, nós conseguimos, né, sucesso na área industrial, sucesso na área comercial, sucesso no compartilhamento da solução com outras unidades. Então, tenho a agradecer aí ao AstroLab, ao time do comercial aí representado pelo Carreira, ao time da engenharia do produto aí, com as participações que o Danilo teve aí. Então, muito obrigado e acreditem na força da inovação. Sensacional, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, valeu mesmo. Passo de novo a bola para o Thiago. Para quem está nos assistindo aí, vocês já viram, né? Precisou, chama o Lab. Muito legal, né?
como que a colaboração e a abertura elas são muito importantes para o sucesso do projeto. E é muito bom ver os valores do Design Thinking e das metodologias ágeis acontecendo na prática nesses cases. Pessoal, para quem ainda não respondeu o Quiz 1, ainda dá tempo de vocês baixarem o aplicativo XAR e apontarem aqui para a imagem que vai aparecer aqui embaixo para vocês. E aí vocês apontem e vai dar tempo ainda de responder. Essa é a última chance para poder responder o Quiz 1, beleza? Então fique ligado aí, ainda dá tempo e baixa aí, não deixa de baixar. Bom, agora a gente vai contar sobre uma das frentes do desafio Finos de Carvão, o projeto de válvulas de controle de ar dos fornos de carbonização. E aí, para isso, a gente vai chamar o nosso BP do Industrial. Helder, é com você. Não, beleza, muito obrigado, Thiago. Bom dia, pessoal. Então, vocês sabem o que as startups dos desafios de Finos de Carvão estão fazendo hoje na ArcelorMittal? Hoje a gente vai revisitar um pouquinho a trajetória da WB Support, que foi uma das 7 startups aprovadas para o desenvolvimento dos testes em escala industrial. O projeto da WB consiste na implementação de válvulas automáticas para controle de entrada de ar nos fornos de carbonização. E nossa expectativa no início desse projeto era que as válvulas fossem instaladas e validadas em campo, assim como foram em laboratório. Porém, nós encontramos diversas dificuldades no meio do caminho, quando colocamos os testes em produção, e a gente está trabalhando aí no dia a dia para superar esses desafios. E durante esse processo, a Bioflorestas identificou a aderência dessa solução para a utilização em um outro equipamento. Então, estou trazendo aqui, pessoal, 2 convidados para falar um pouco mais sobre o desenvolvimento desse projeto, o Celso Dota, que é especialista em desenvolvimento da Bioflorestas, e o Weber Duarte, que é representando a WB Support. Então, Celso, conta para a gente aí, o que está acontecendo agora na unidade? Bom dia, pessoal. Realmente, é um projeto bastante desafiador. Controlar fornos de carbonização, basicamente, é controlar a temperatura, que, por sua vez, é feito através do controle de entrada de ar. Então, é algo que o mercado, não só a ArcelorMittal, mas o mercado, de forma geral, busca válvulas, Nós temos 300 fornos. As válvulas foram testadas já, em 3 corridas, elas funcionam muito bem, na bancada tiveram uma robustez, mas o ambiente de carbonização é um ambiente realmente muito difícil, porque tem calor, então tivemos, por exemplo, queima de alguns componentes da válvula, queima de tubulação da válvula, tudo isso foi refeito, uma tinta especial, afastar a tubulação, umas proteções adicionais. Tem também problema de alcatrão, que é um problema que o Weber está trabalhando agora, e é um desafio bastante grande, embora a válvula funcione, a automação da válvula funciona, ela precisa funcionar nesse ambiente que é bastante complicado, e é isso que a gente está evoluindo, já demos alguns passos importantes para alcançar esse desafio. Conforme você bem mencionou, tem o queimador de gases também nas plantas, que a gente precisava de uma válvula para automatizar o controle dele, bastante importante, e conseguimos enxergar a possibilidade de usar essa válvula, que tinha sido feita para o controle de ar para o queimador, e foi assim, conseguimos uma economia bastante importante, ao usar essas válvulas, de vez de usar a válvula do mercado, algumas válvulas já pré-existentes no mercado, conseguimos uma economia de quase 50% aí do projeto como um todo. E lá no queimador é uma condição menos rústica do que é o forno, Lá na posição que as válvulas estão, elas conseguem funcionar melhor, com uma vida útil melhor, certamente. O Weber também aí, tá bastante envolvido, batalhando aí, a gente já passou por algumas barreiras, Weber? Quem pode dar mais detalhe aí de tudo que a gente já superou, mas ainda não está, infelizmente, ainda não está sendo o suficiente, Ainda tem algumas coisas que precisam ser corrigidas para a válvula funcionar. Como você falou, é um processo bastante desafiador, mas é também uma oportunidade muito grande para a gente como startup, porque a tecnologia, a gente não consegue validar ela sozinho, porque em laboratório você não tem todas as condições do processo, e por mais que você simule, como a gente simulou, temperatura, vários pontos, de tempo de funcionamento,
a gente não consegue validar a situação real do campo, né? Que é muito hostil. Então, é muito importante essa abertura, né? Para a startup ir para o campo, porque a gente sabe o quanto isso também é difícil para as empresas, né? Quanto isso impacta no dia a dia aqui, e o quanto demanda também um suporte de apoio, de mecânica, de elétrica, de outras equipes que precisam ajudar ali na instalação do equipamento, na geração das soluções que dependem ali do processo. Com certeza, e é muito importante, né, isso sim, para o futuro da empresa, é muito importante em termos de padronização de processo, que a gente alcance mesmo o nível de automação nisso, né, um desejo muito grande do mercado. Então, resta a nós ter bastante resiliência, acreditar, né, e continuar superando as barreiras, né, estou bastante confiante. Quando a equipe estiver toda motivada, a gente vai enfrentando um problema de cada vez e melhorando isso até que essa solução realmente se torne viável e de fato, essencial para a gente, tanto para a melhoria da produtividade quanto a qualidade do carvão, né, maior nível de padronização. Isso gera um impacto que vai até o nosso cliente, que é a usina, né? É isso aí, Celso. Bom, pessoal, legal demais aí a gente ver como que as coisas acontecem na prática, né, dentro das unidades parceiras do Assolab. Agradeço muito aí o Celso e o Weber, e nós seguimos acompanhando, né, este e os outros projetos dos finos de carvão também, que cada dia mais estão em amadurecimento aí, em conexão com o negócio. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Abraço. Na prática fica tudo mais complexo, né, Helder? Mas essas barreiras, elas são naturais de um projeto complexo, né? O importante é que vocês estão transformando as adversidades em oportunidades e até mesmo encontraram uma outra solução dentro de um mesmo projeto e até mesmo já conseguiram apurar ganhos. Muito interessante. E aí, sem deixar de lado a solução original. Bacana. Parabéns aí a todos os envolvidos. Pessoal, a gente vai liberar agora o segundo quiz. Então, pega aí o seu celular, abra o aplicativo XAR, a imagem está aqui, vocês podem apontar aqui e aí vai aparecer o segundo quiz. Então não deixem de participar, beleza? Bom, agora a gente vai com um case que está sendo considerado a menina dos olhos da área financeira. E para isso eu vou chamar novamente o Helder para contar um pouquinho mais sobre o que aconteceu. Beleza, obrigado, Thiago. Bom dia, pessoal. Bom, o Assolab é parceiro da ArcelorMittal no projeto que é a menina dos olhos da Gerente Geral de Tesouraria e Crédito. Uma história de sucesso que tem como principal entrega um algoritmo para a ArcelorMittal, um resultado que foi alcançado via parceria como startup. Como será que foi essa jornada entre a VP de Finanças, o Assolab, e a startup vencedora do desafio do crédito? Vamos conversar aqui com a Daniela Delfino, que é gerente de crédito clientes regionais e distribuição da ArcelorMittal, que está com a gente desde o começo desse desafio. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um grande prazer vir participar dessa live para falar do nosso projeto aí do motor de crédito. A parceria entre a Arcelor, a Assolab, a AMS, as startups, foi fundamental para a gente conseguir mapear soluções cujo objetivo final era aumentar a eficiência dos nossos processos, nossa produtividade. O projeto ele ganhou uma posição de destaque na nossa área em função dos benefícios que ele nos proporcionou. Hoje, todas as análises de crédito são realizadas dentro da ferramenta que batizamos aí com o nome de motor de crédito, e com isso nós conseguimos realizar entregas mais rápidas, com risco de crédito avaliado e medido, e a gente ainda consegue liberar tempo dos analistas para dedicar a outras atividades da área de maior complexidade. Legal, Dani. Bom, vamos dar um passo atrás, então. O primeiro passo, né, dessa jornada foi o lançamento do desafio. Como que ele foi definido? Como que vocês trouxeram o escopo desse projeto e o perfil ideal do parceiro para co-desenvolvimento dessa solução? Sim. Na época, nós levamos nossa dor ao Assolab, né, que era o nosso processo totalmente manual de análise de crédito, e ainda com uma classificação de risco dos clientes muito baseada na experiência dos analistas, e não havia uma padronização dos pareceres dos analistas. Então, a Assolab e o Hub Minas nos conectou com 10 startups no mercado. E, ao final de todas as apresentações dessas startups, nós selecionamos 3. Investimos
nessas 3 para seguir com o que nós chamamos aí de MVP, né? Mesmo no final sendo necessária a escolha de apenas uma delas. A gente precisava da automação do nosso processo, mas também era necessária a criação de uma metodologia para avaliação de risco e uma tomada de decisão consistente. Sempre existia uma política de crédito bastante robusta, as análises eram feitas por profissionais capacitados, mas, como eu disse, sem padronização. Então, nossos analistas desenvolveram o algoritmo, nós estabelecemos diversas variáveis de análises, atribuímos pesos específicos para cada uma dessas variáveis, tudo isso baseado nos nossos pilares de análise de crédito, que é uma análise de mercado, uma visão de mercado, né, sobre o comportamento de nossos clientes no mercado, uma análise também muito baseada no histórico de relacionamento do cliente junto à Arcelor, e também uma análise econômico-financeira de nossos clientes. Então, com essa parceria, né, com as startups, nós conseguimos desenvolver uma plataforma que processa esse algoritmo, dando vida aí ao motor de crédito. Nós iniciamos esse projeto com 3 startups. Uma delas desistiu logo no início das discussões sobre a justificativa de alta complexidade para desenvolvimento do que a gente havia construído. Então, nós seguimos com a DonRock e a DataRisk, que são 2 excelentes startups que mostraram potencial técnico para desenvolver o sistema de análise de crédito e entenderam o algoritmo desenvolvido pelos nossos analistas. Legal, Dani. A gente sabe que esse modelo de cocriação, né, trabalhar com startup, não era muito comum antes desse projeto. E nós já sabíamos que seria um desafio imenso, principalmente, né, no que tange o relacionamento entre a Arcelor e a startup. Qual que foram os desafios dessa jornada? Qual foi o maior desafio que foi essa interação entre a Arcelor e a startup? Nós tivemos, sim, alguns desafios, eu posso citar alguns deles, né? Um deles foi apresentar para cada startup a nossa dor e explicar os inúmeros detalhes desse algoritmo que a gente desenvolveu. São diversas variáveis lá dentro, com diversos pesos, e a gente teve que explicar cada detalhe de cada variável, de cada peso, para que eles pudessem, de fato, assimilar isso e colocar dentro de uma ferramenta, né, que eles iriam desenvolver. Um outro desafio que eu considero também foi a fase de testes, pois nós tivemos que testar 2 ferramentas, né, a DonRock e a DataRisk nos entregaram 2 ferramentas para teste, e você testar o mesmo assunto em plataformas diferentes, a gente teve que fazer o mesmo teste por diversas vezes para ter certeza de que a coisa estava fluindo perfeitamente. Então, foi bastante desafiador também essa fase. Legal, né? Os desafios estão sempre presentes, né? Essa parceria externa, né, ela tem grandes desafios, né? Porque ela exige uma integração entre as formas de pensar e de execução dos projetos entre as empresas, né? Mas a gente conseguiu obter sucesso e validamos o MVP. E aí, quais que foram os desafios enfrentados durante o rollout dessa solução? E quais são os próximos passos daqui para frente? Olha, nós iniciamos as discussões sobre esse projeto no finalzinho de 2018. Em agosto de 2019, que nós conseguimos selecionar aí a DataRisk, né? Nesse intervalo aí, nós passamos pela fase de apresentação das 10 startups, até a gente chegar no final da escolha aí com a DataRisk, né? A solução, ela foi desenvolvida, então, no ano de 2019 e no ano de 2020. 2020 foi um ano bastante desafiador e atípico, né, em função dessa pandemia, que a nossa volumetria era uma, inclusive, historicamente, passou a ser outra, muito mais alta. E lidar com o projeto, de fato, e atendendo todas as coisas que a gente precisava atender, no momento ainda de redução de jornada, entrar com o motor de crédito foi muito positivo. E a gente, inclusive, já sente um pouco do resultado dele, que a gente ainda está conservador para falar, porque a gente está esperando dar 3 meses de utilização para mostrar isso graficamente falando, entendeu? Mas a gente conseguiu aí colocar essa ferramenta, esse projeto em produção no mês de outubro de 2020. Mas já usando a ferramenta no dia a dia, a gente já percebe oportunidades de melhorias, né? Como, por exemplo, a integração da ferramenta com o sistema oficial da empresa, que é o SAP. Por que isso? Porque isso permite, como a ferramenta ela toma decisão sobre um limite de crédito aprovado para um determinado cliente, se ela tivesse a integração com o SAP, esse limite já poderia ir automaticamente para dentro do nosso sistema oficial, e isso elimina uma etapa de intervenção manual, aumenta a produtividade, minimiza a possibilidade de erros, inclusive. Não, legal, Dani.
Bom, muito obrigado pela participação. É muito importante para a gente ver que a gente está conseguindo auxiliar aí, né, num projeto tão importante para a empresa. Muito obrigado mesmo. Ok, Helder. Eu também registro aqui o meu agradecimento em nome da Gerência Geral de Tesouraria e Crédito da VP de Finanças. Obrigada. Show de bola, Dani. Bom, pessoal, é isso aí. A parceria com o ecossistema está acelerando a inovação dentro da empresa cada vez mais, né? E nós estamos aqui para facilitar essa integração. Tem alguma ideia, tem algum projeto de inovação? Entre em contato com a gente, nós queremos conversar melhor com você. De volta com você aí, Thiago. Rodar tantos projetos da empresa ajuda a transformar o mindset das pessoas, como a gente acabou de ver aqui, com a colaboração, com a conexão externa e com encarar o erro como parte da jornada. Mas essa transformação ela é muito mais ampla e ela acontece através dos nossos programas de cultura. Então, bora conhecer um pouco mais sobre esses programas. Eu vou chamar o nosso mestre da cultura, André, para poder falar um pouco mais sobre isso. Oi, Thiago. Obrigado. Bom dia a todos. Eu adorei que você tenha trazido, materializado alguns projetos aqui, falando sobre os novos comportamentos da nossa cultura, né? A gente viu falar de abertura, de colaboração, de foco do cliente, sensacional. Um outro tema que me chamou a atenção aqui, que surgiu nos projetos que nós vimos, foi o aprendizado. Dentro do contexto de cultura de inovação, sabemos que inovar é aprender. E dentro desse contexto, a gente sabe que o movimento que a gente tem que fazer é movimentar do Fixed Mindset para o Growth Mindset. Quando a gente está falando do Fixed Mindset, nós estamos falando da mentalidade que ela acredita que a falha ou o erro podem ser limitantes nas minhas habilidades. O Growth Mindset já fala da mentalidade que acredita que a falha e o erro podem ser oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Tem uma frase do Charles Darwin, que eu sempre gosto de trazer para o contexto de inovação, aprendendo com a mãe natureza, que fala que na natureza não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, e sim aquele que consegue se adaptar às mudanças. Então, nesse contexto, nós temos o aprendizado como viabilizador para a adaptação às mudanças. E é dentro dessa história toda, desse cenário, que eu gostaria de trazer uma reflexão. Como é que nós, pessoas formadas por instituições de ensino, que ensinam que o que importa é o resultado e estigmatizam os erros, poderão lidar com os desafios da inovação? Existe uma crença de que o medo de falhar, né, ele não é uma coisa legal. Então, esse medo de falhar encontra-se enraizado no nosso padrão comportamental. Inúmeras ideias e oportunidades de aprendizagem são diariamente perdidas por puro receio de tentar. Essa aversão ao erro pode se manifestar de diversas formas, seja uma opinião omitida em uma reunião importante, por medo de repressão, ou um projeto que nunca sai do papel por medo que ele seja rejeitado. A própria programação mental de que cada indivíduo alimenta a crença de que o erro é algo negativo, prejudicial ao desenvolvimento e passível de punição, nos inibe de tentar. Quem nunca errou, nunca experimentou nada novo, não é mesmo? Importante disseminar a mentalidade de que os erros e as lições aprendidas através deles são essenciais para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Erros podem ser úteis para que colaboradores, empresas se reinventem, criando uma reação profícua na resolução do problema. Nesse sentido, é importante observar que nem todo erro é igual. Há aqueles erros que são causados por desvio de conduta, desatenção, incapacidade, inadequação de processos, que são evitáveis, e nesse contexto a gente busca o zero erro. Mas existem também os erros que são decorrentes de incerteza sobre eventos futuros, a complexidade do processo, teste de hipótese ou teste exploratório, que são aceitáveis, né, e até mesmo louváveis, pois produzem conhecimentos valiosos e vantagens competitivas para a organização. E para finalizar sobre esse cenário todo, a gente pode trazer o conceito de lifelong learning, aquele aprendizado de uma vida inteira, da pessoa que se coloca disponível para o aprendizado, sabendo que o cenário vai trazer desafios, o mercado traz desafios, então ela se coloca aberta para que o aprendizado aconteça a todo momento, oferecendo um diferencial competitivo para o jogo. E é isso aí. Eu gostaria agora, já que a gente está falando de cultura, trazer alguns números que são super importantes para a gente dentro desse cenário, que com os nossos programas de cultura, nós já tivemos mais de 7 milhões de ganho potencial com as iniciativas que a gente desenvolveu nos vários programas.
No DNA Inovador, nós tivemos mais de 148 ideias sendo cadastradas, mais de 300 empregados participando, mais de 150 mentorias sendo realizadas aí para desenvolvimento dos nossos empregados. Já no programa Inovação, nós tivemos mais de 2.400 ideias, mais de 1.200 empregados participando e, olha só, mais de 6.000 participações ao todo. É realmente da gente se orgulhar, não é? E, pessoal, fiquem atentos, porque a terceira pergunta do nosso quiz já está disponibilizada. Vocês já vão ver aqui o QR Code para responder essa pergunta em algum lugar dessa tela. Se vocês ainda não baixaram o aplicativo XAR, é hora de baixar para poder responder essas perguntas. E vamos seguir, então. Para falar um pouco desses programas de culturas, dessas iniciativas super importantes que a gente tem desenvolvido, eu vou chamar a nossa colega Letícia para um bate-papo aí com algumas pessoas que têm mostrado como é trabalhar com cultura de inovação. Letícia, é com você. Bom dia a todos. André, muito obrigada por essa conexão. Eu estou aqui hoje com o Pedro Borges, que é da área de meio ambiente, estou também com o Matheus Brito, lá de Piracicaba, com a Regiane Miranda, de Molevade, e também com Bruno Camargo, do Pátio de Iracemápolis. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar desse painel de cultura da inovação. Obrigada a todos. Pessoal, nós vamos ter, então, agora um bate-papo, né, para cada um dos colegas falarem um pouquinho das suas experiências, seus aprendizados e vivências em cada uma dessas iniciativas. E eu começo, então, né, vou passar a palavra para o Pedro, todos vocês fiquem à vontade para se apresentar, mas, Pedro, na perspectiva do programa DNA Inovador, que você participou, e foi, inclusive, uma das equipes vencedoras, né, com o programa Wiksteel. É um prazer voltar a falar aqui hoje do programa Wiksteel, numa semana tão oportuna que ele está agora ganhando rollout para toda a empresa, né, está sendo lançado aí para todos os colegas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, o que você acha que com o Wiksteel vai mudar a rotina dos empregados na ArcelorMittal. E também conta para a gente, né, quais são as habilidades que depois que você passou por um programa de intraempreendedorismo, né, você reconhece, né, que agregou para você, que ficou de legado do DNA Inovador. Joia. Beleza. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado, viu, Letícia, pelo convite. É um prazer voltar aqui a falar sobre um projeto que é tão legal e ver ele ganhando, né, finalmente ganhando fome e fazendo a coisa acontecer, que era a ideia inicial. Era um super projeto, a gente tinha que montar um produto mínimo viável, que já foi um dos conceitos que nós aprendemos com o DNA Inovador, que é o mínimo possível de uma ideia acontecer, e nós tivemos que fazer isso em pouco tempo, um negócio muito grande em pouco tempo. Eram mentorias semanais, entregas semanais, cada mentorista tinha que levar uma entrega para o seu projeto avançar, era uma competição saudável de ideias boas, então a gente teve que aprender a lidar com muito conhecimento chegando, prazo curto, para depois ver a coisa. Por estar no RH, por estar na área de pessoa, é fácil. Toda hora tem alguém aqui no balcão. Como é bom você escutar as pessoas. Nossa, eu pensei nisso. Você já viu que bacana? Então, quando você ouve, você tem, vamos dizer assim, um leque de oportunidades ali, que a gente só tem que, como diz, impulsioná-los, né, a ir lá e trazer essas melhorias para os programas que a gente tem. Eu quero ouvir o Matheus, né, porque o Matheus, ele está do outro lado lá, dando várias ideias, né, o Matheus, ele foi um dos que mais participaram no programa Inovação em 2020, né, foi também destaque com algumas ideias lá de Piracicaba, né, Matheus? Então, conta pra gente, assim, o que te motiva, né, a dar ideias? Primeiramente, bom dia a todos, né, muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar e podendo aprender também, é um prazer, obrigado pela oportunidade, Letícia, todos os envolvidos aí desse programa. De fato, o programa Inovação é algo que marcou a minha vida aqui dentro da ArcelorMittal, né? Eu cheguei aqui no começo de 2019, sou novo aqui no grupo, mas eu cheguei como estagiário já ingressando dentro desse programa. Então, é o que aqui a gente vê uma cultura no pessoal, eu sou da manutenção da aciaria, né? Então, a gente tem essa cultura da manutenção que é melhorar, que é arrumar as coisas, que é facilitar o nosso próprio trabalho. E aí é legal que quando a gente vê qualquer coisa na área que dá para ser melhorada, a gente fala, olha, tem uma inovação aí. Às vezes a gente olha para a inovação
como algo totalmente difícil de ser feito, algo impossível, né? A gente fazia o impossível. Às vezes não, às vezes a inovação é algo tão simples que está ali e quem está envolvido no processo não está vendo, por causa do efeito paisagem, né? A pessoa já está lá dentro e aí para ela é algo que já é daquele jeito, não tem como melhorar. E aí quando a gente chega com uma visão de fora, a gente consegue entender de outro modo aquele processo ou projeto, né? Com ideias que podem ser mínimas, né? Mas que podem mudar aí e facilitar muito. Então, acho que para o meu desenvolvimento, eu percebi que quando eu não posso fechar assim, não deixar que outras pessoas opinem, mas eu acho legal que todo mundo opine, todo mundo ajude junto aí, porque várias perspectivas diferentes podem chegar numa visão melhor e também numa facilidade, né? Dependendo do processo ou projeto aí. Muito bom, Matheus. Acho que você trouxe também uma perspectiva, eu gostaria que o Bruno complementasse, né, que é a perspectiva de ter uma cultura que dá espaço, né, para as ideias, receberem as ideias, testar as ideias. E Bruno, você foi um dos participantes, né, do nosso programa aí recente, do Desafio Temático. Eu gostaria que você contasse, né, no Pátio de Iracemápolis, que inclusive envolve muitos terceiros, e foi um programa que pela primeira vez a gente teve essa possibilidade de incluir os profissionais terceiros no escopo do programa, né? Como que ele aconteceu em Iracemápolis? Como que você viu a possibilidade das pessoas participarem? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar participando. Aqui em Iracemápolis, a gente sempre teve os troféuzinhos do inovação anterior, você tem aquelas premiações, os terceiros muitas vezes passam no local, vê que existe um projeto e acaba, nossa, que legal que vocês têm isso daí. O Desafio Temático dando essa abertura para estar envolvendo terceiros, estagiários, você ter essa equipe, se engajar o pessoal, chamar para, pessoal, como que pode melhorar a sua situação de trabalho? Como que a gente pode estar fazendo melhor? Como que pode melhorar essa condição ou atender melhor? Nós tivemos, assim, surpreendeu a vontade dos terceiros, que muitas vezes, assim, pessoas mais simples, chegavam, e se a gente mudar o caminho aqui? E se a gente tiver tal atitude? Mudanças de processo que acabaram tendo um impacto significativo no nosso dia a dia. E muitos deles acabam vendo, que nem nós temos uma interação muito grande com o pátio de Piracicaba. E muitos deles olham, falam assim, nossa, mas se viesse de tal forma, poderia melhorar a situação para eles. Então, assim, essa interação foi muito bacana. Tá envolvendo todas as equipes, seja no processo produtivo nosso aqui, seja na equipe que dá apoio nos carregamentos, descarga, no todo. O pessoal tem vontade de participar. É muito bacana trazer para perto, né? Ter quebrar esse medo da inovação, quebrar esse medo de fazer melhorias, né? Querer desenvolver esse lado. O que foi bacana, o aprendizado, é você passar a ver o lado da outra pessoa. Você vê o ser humano ali, ele tem partes do processo dele que pode ser melhorado, que ele pode dar propostas, e muitas vezes você pode propor algo para ele também, levar algo novo para ele. Então, foi um desenvolvimento muito bacana, assim, de essa quebra de paradigma e quebra de gelo com os terceiros, e a gente está atuando mais em cima. Uma palavra-chave para a inovação, né, que é quebrar esse medo, né? Então, acho que medo de propor, o medo de experimentar, o medo de ousar, né? Então, acho que você trouxe uma palavra muito interessante, Bruno, muito inerente, né? Acho que a gente não tem medo de errar, que faz parte, e tem muito aprendizado com o erro. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, adorei o bate-papo, e um abraço a todos aí de casa e das unidades que estão nos vendo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Letícia, obrigado, pessoal. Adorei ver a fala de vocês, a materialização da cultura de inovação nessas várias iniciativas. E falando dos embaixadores, importante destacar que nós tivemos mais de 60 horas de capacitação em 2020 dos embaixadores da inovação, que são os braços do Assolab nas áreas, nas unidades, para fazer esse movimento de inovação aberta acontecer. Super importante o engajamento desses embaixadores para que esse movimento, então, aconteça. E aí, agora,
eu gostaria de falar de um tema super importante, que são as parcerias estratégicas que o Assolab tem. E para esse tema, eu gostaria de chamar a nossa colega Yara. Yara, agora com você. Muito obrigada, André. Bom dia, pessoal. Só relembrando aqui, são os últimos minutos para vocês fazerem a resposta, para vocês responderem a terceira pergunta do quiz, que está disponível aí na tela de vocês. Como todos sabem, as parcerias estratégicas são muito importantes para a ArcelorMittal e por meio dessas parcerias que ficamos cada vez mais inovadores. Nessa nossa busca de avaliarmos novas parcerias, também buscamos oportunidades de captação de recursos para nos suportar no desenvolvimento e nas pesquisas de inovação. Em 2020, foram captados cerca de 4 milhões em recursos não reembolsáveis com o apoio dessas parcerias, reduzindo assim o nosso risco inerente à inovação. Um desses parceiros é o CIT Senai, onde está situado o Centro de Inovação ArcelorMittal para a Indústria, o CIAMI. Mesmo estando em Belo Horizonte, o CIT Senai nos conecta com toda a rede Senai em território nacional e também com parceiros internacionais. Para saber como andam os projetos e outras novidades, eu fui conferir de perto e agora vamos mostrar para vocês. Aqui, em Belo Horizonte, em pleno Horto Florestal, fica o CIT Senai, o Centro de Inovação Tecnológica do Senai, que conta com 5 institutos de tecnologia e 3 institutos de pesquisa. 120 mil metros quadrados, dezenas de profissionais, mestres e doutores que ajudam a ArcelorMittal a desenvolver e construir a inovação do futuro. Bem-vindo! Nada tem a ver com a quantidade de inteligência que passa por aqui. O Instituto Senai possui parceria com renomadas instituições, como o Instituto Fraunhofer e o ITA. O Alexandre Caldeira está aqui e vai nos acompanhar na visita em alguns laboratórios. Vem com a gente. Alexandre, vamos começar contando um pouquinho sobre o CIAMI para quem ainda não teve contato? Claro, Yara. O CIAMI é o Centro de Inovação ArcelorMittal para a Indústria. Ele é um convênio, ele é fruto de um convênio que foi assinado entre a nossa empresa e a FIENG, há 1 ano e meio atrás. Yara, o CIAMI hoje tem 3 focos de atuação principais: pesquisa, inovação e desenvolvimento em novos produtos, processos, muito voltado para a indústria, os clientes da indústria, mas também fazemos capacitação técnica de profissionais da ArcelorMittal aqui dentro. E, por fim, a gente também tem todo o monitoramento ambiental dos parâmetros controlados por nossas usinas, utilizam atualmente os recursos laboratoriais do CIAMI para poder fazer todo este controle. E se alguma área que ainda não tem contato com o CIAMI quiser colocar um projeto, tem um projeto inovador e quiser conversar no CIAMI? Acho que se esse projeto está associado a um desenvolvimento para a indústria, os nossos colegas podem procurar o Assolab, que é o nosso grande parceiro aqui dentro do CIAMI, e também pode nos procurar diretamente a equipe de desenvolvimento de produtos ou a equipe de gestão ambiental. Yara, e dos projetos que a gente já tem concluídos, a gente conseguiu encontrar soluções realmente inovadoras para aumentar a performance do nosso produto e nossos clientes. Isso está traduzindo uma redução de custos nas nossas usinas e um ganho de participação de mercado nesses clientes. Isso é um retorno financeiro fantástico. Além disso, reduz o nível de reclamações, devoluções de material, então a gente está encontrando uma estabilidade em produtos críticos, produtos que realmente demandam tal tecnologia. Mas além disso, a gente está desenvolvendo novos aços para aplicações super específicas, exigentes, de altíssimo valor agregado. E aí eu estou falando de segmentos como óleo e gás, extração de petróleo, estamos falando de aços para manufatura aditiva, que é uma tecnologia disruptiva, futura, que está desembarcando no Brasil. Então a gente precisa estar preparado para atender esse mercado do amanhã, desenvolvendo os aços hoje com a tecnologia aqui do CIAMI. Legal. E a gente consegue ver algum projeto desse?
conhecer os laboratórios? Com certeza. Vamos lá conhecer nossos laboratórios? Vamos lá. Yara, então aqui a gente está chegando no laboratório de metal mecânica. Neste laboratório temos 3 grandes projetos associados a ele. 2 deles relacionados à usinagem, que é uma das especialidades desse laboratório, e um outro projeto também de usinagem de aços de amortecedor do segmento automotivo, um produto muito importante da ArcelorMittal Aços Longos Brasil. Esses 2 projetos, a gente está associando mais um projeto no laboratório de metal mecânica, que é o projeto de manufatura aditiva. Então, dentro já dos conceitos da indústria 4.0, estamos desenvolvendo aços e produtos para atender esse mercado de manufatura aditiva que promete revolucionar realmente a indústria no futuro. Oi, Júlio, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Destaca para a gente aqui o que tem de mais disruptivo nos projetos que a gente tem desenvolvido no âmbito do convênio CIAME, ArcelorMittal e a Solab, aqui no Instituto Metal Mecânica. Ok. Bom, o principal projeto que a gente está trabalhando numa tecnologia realmente nova a nível mundial, e a gente passa agora, a partir desse projeto, né, e a partir do laboratório de manufatura aditiva que a gente está montando agora, montamos esse ano, né, a entrar nesse seleto mundo de empresas, de centros de pesquisa que estão trabalhando no desenvolvimento dessa tecnologia. E com o projeto especial com a ArcelorMittal, ele trabalha ainda mais a fundo, porque nós vamos buscar a qualidade no arame, né, que vai ser a matéria para essa tecnologia. É uma área onde tem realmente um universo todo a ser explorado ainda. Yara, então agora que a gente está chegando no laboratório de metalurgia e ligas especiais. Temos vários projetos importantes aqui também, principalmente ligados ao desenvolvimento de aço. Quero te apresentar aqui a Luísa, que é coordenadora de alguns dos nossos projetos do CIAME. Olá, e ela vai mostrar o laboratório para nós. Tudo bem, prazer. Aqui nesse prédio nós vamos conhecer 3 laboratórios importantes. Aqui a gente tem um laboratório de simulação física de processos, um laboratório de ensaios mecânicos que caracteriza o material e temos também fornos para produção de ligas em escala piloto. Vamos ver? Vamos. Nesse laboratório, o equipamento de destaque é o forno de indução a vácuo, que é um forno onde a gente consegue produzir, como eu falei, em escala piloto, um lingote de aproximadamente 100 quilos com uma composição química específica e ajustada. E a gente consegue fazer isso porque esse equipamento ele trabalha com uma atmosfera controlada. Então, a gente pode fazer uma fusão a vácuo ou também uma fusão com algum gás específico. Yara, eu acho que a principal vantagem que a gente tem aqui é uma questão de escala. Antes do CIAME, para a gente fazer algum teste de uma liga nova, a gente dependia de tomar um risco de uma corrida nova. E às vezes uma sequência de corrida que pode chegar a 700 toneladas. E aqui a gente minimiza muito este risco fazendo em 100 quilos, sem contar o tempo, né? Aqui a gente faz muito mais rápido e temos outros equipamentos que a Luísa vai mostrar depois para a gente, que também nos permite fazer simulações em cima desse material. Então já faz uma caracterização dessa nova liga de aço. E depois que funde o lingote? Bom, então, Yara, agora a gente está aqui num outro laboratório, que é um laboratório de simulação de processos físicos. Então, a gente tem esse equipamento. E o que acontece, né? Dentro de um projeto, a gente define uma composição química específica para a gente obter algum resultado em termos de produto ou processo, né? Para a gente conseguir melhorar isso. E aí, o que a gente faz? A partir daquele lingote que a gente fundiu lá, a gente retira corpos de prova, traz para esse equipamento. E aqui a gente consegue simular fisicamente, né, o que vai acontecer, por exemplo, no lingotamento, na laminação, ou então nos processos de soldagem, a partir desse laboratório. Ah, legal. O que a gente ganha com esse tipo de simulação, Alexandre? Mais uma vez, velocidade e assertividade no desenvolvimento de um produto, já pensando nos processos seguintes, né? A gente desenvolve o aço numa escala piloto, e como a Luísa nos explicou, aqui a gente simula os processos de conformação, desde um ligotamento até a laminação e até processos que o cliente utiliza, como por exemplo a soldagem. E o mais interessante, olha o tamanho da amostra. Lá a gente falou de 100 quilos de lingote, com uma amostra desse tamanho, né, um corpo de prova desse tamanho,
Neste equipamento, a gente consegue simular todos esses processos. E aí tem uma caracterização completa do novo produto para atender nossos clientes. Aí, finalizamos a simulação. O que a gente faz agora? Bom, agora a gente precisa, então, caracterizar microestruturalmente esse material. E para isso a gente utiliza de vários recursos. Por exemplo, o microscópio eletrônico. Thompson, fala para a gente um pouquinho do microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico é um equipamento realmente assim, muito sofisticado. Ele faz uma série de análises químicas e de microestrutura que nos permite responder metalurgicamente por que do comportamento do material no seu uso ou no seu processamento. Alexandre, fala aqui para a gente um pouquinho a importância disso para a ArcelorMittal. Aqui a gente chega num nível de detalhamento muito grande, né, para a gente poder entender realmente as propriedades de tudo aquilo que a gente desenvolveu, se vai atender de uma forma perfeita, completa, todas as expectativas dos nossos clientes, né? Nossa, Alexandre, é muito legal ver a inovação acontecendo na prática. Adorei o nosso passeio hoje. Que bom, Yara, que você gostou. É sempre um prazer receber os colegas da Solab aqui no CIAME e as portas estarão sempre abertas para todos os nossos colegas da ArcelorMittal. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigada, tchau. Muito legal. Lembrando que o CIAME é uma parceria que pode beneficiar toda a empresa. E quem quiser se conectar, é só falar com a Solab. E atenção, já está disponível a 4ª pergunta do quiz. Para quem ainda não teve oportunidade, baixe o aplicativo XAR, perdão, gente. Baixe o aplicativo XAR, que vai aparecer, aponte sua câmera para o QR Code e já responde a nossa pergunta. E complementando a estratégia CIAME, que tem foco industrial, também temos a Cátedra Construindo o Amanhã, uma parceria com a USP com foco na construção civil. E agora vamos ver os resultados e as novidades dessa parceria. A parceria com a ArcelorMittal empurrou a Universidade de São Paulo para uma agenda de inovação na construção civil. A USP ganhou um movimento de inovação aberta robusto, focado na construção civil, uma nova cátedra e um parceiro para o Centro de Inovação em Construção Sustentável, o CICS. E pode se tornar um polo mundial de inovação e uma área essencial para a vida das pessoas, a construção. Para falar sobre a parceria USP-ArcelorMittal, convidamos Diana Silak. Também conosco está o especialista de projetos da ArcelorMittal Engenharia e Inovação, Luiz Felipe Araújo. Bom dia. Diana, qual a importância dessa parceria para a principal universidade do país? A parceria da cátedra entre a Arcelor e a USP é muito importante. A universidade tem uma tradição enorme em atuar na área de pesquisa e inovação e na geração e disseminação do conhecimento. Já existe uma tradição, tanto na Escola Politécnica quanto na USP, em trabalhar com parcerias com as empresas. Mas a Cátedra Construindo Amanhã, ela foi além dessas parcerias usuais. A cátedra, ela permitiu uma proximidade maior na busca de soluções inovadoras na área da construção civil. Ela permitiu um canal aberto que possibilita uma contribuição de debate, de divulgação, de formulação de ideias. Mas o mais importante é que a gente possibilita a materialização de pesquisas que nunca aconteceriam sozinhas sem essa parceria. E isso ajuda no avanço e no desenvolvimento de projetos de inovação no setor da construção civil e, no caso particular, do aço, no setor do aço. Um outro aspecto importante da parceria com a Cátedra e com a Arcelor é a viabilização do Six Living Lab. Yara, a ideia do Six Living Lab é uma ideia apaixonante. O Six Living Lab, traduzindo para o português, é um laboratório vivo. Então, o que seria isso? A gente está construindo um edifício físico, né? E esse edifício ele vai permitir que a gente teste soluções durante o uso do edifício.
qual que é a vantagem disso? Isso permite a gente avaliar soluções inovadoras antes dela ser introduzida no mercado, e com isso a gente reduz o risco. Luiz, fala para a gente agora sobre a ArcelorMittal. O que nós ganhamos com essa parceria? Queria primeiramente parabenizar o Assolave pela iniciativa. Bom, a cátedra, ela, desde o início, né, que a gente começou a trabalhar, ela possibilitou exatamente a ArcelorMittal pensar fora da caixa quando a gente fala de construção civil e construção sustentável. Então, ela permitiu a gente pensar nos projetos que até então a gente não estava pensando antes. Então, a gente tem uma rede de profissionais, professores, pesquisadores dentro da academia, ao dispor da ArcelorMittal, para a gente conseguir gerar inovação e ter um ganho de fato dentro da construção civil, seja através da cátedra ou seja através do CICS. Então, a gente da área técnica foi pensando em novos projetos, em novas tecnologias, só que ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar como a gente vai lançar isso no mercado. Então, a gente tem, a exemplo, o próprio CICS, onde é um laboratório vivo, onde a gente consegue testar ali soluções de fato, né, e com a participação de diversos players do mercado. Então, a gente vem aproximando outras áreas, né, para a gente conseguir, de fato, saber se aquilo vai trazer valor para o cliente final. Então, a gente aproxima projetistas, aproxima empreiteiros, arquitetos, e toda essa cadeia, né, que a ArcelorMittal acaba transformando quando a gente vai trazer uma inovação de fato para o mercado, né? Além disso, também tem a questão do meio ambiente, da sustentabilidade do empreendimento, que isso é fundamental. Então, isso também é levado em conta através desse projeto que a gente vem conduzindo, né? E isso já se inicia na sala de aula, né? Exatamente, exatamente. A sala de aula é o berço de tudo isso, né? Então, a gente não só desenvolve o projeto ali para agora, mas também permanece isso por muito tempo, porque ali a gente vai ter os profissionais do futuro também. Então, a gente está ali preparando esses profissionais para trabalhar com essas tecnologias no futuro também. Diana, e como que é o envolvimento dos alunos e dos professores? Como que eles receberam esse movimento? E o que mudou na rotina da Poli com essa aproximação da ArcelorMittal e do Assolave? Então, Yara, a cátedra, essa parceria que a gente desenhou, ela colocou uma série de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação na rotina, tanto dos alunos quanto dos professores. A gente teve uma série de organizações de seminários e de cursos IADs, e com isso, a gente criou um ambiente, né, envolvendo todos, né? De novo, essa somatória única que a gente tem, né, dessa troca entre a empresa e a academia, ela propiciou o desenvolvimento de uma série de pesquisas, né? Então, como o Luiz estava falando antes, né, então, ideias né, a somatória de ideias, né, então a gente começou a desenvolver algumas pesquisas na área de aços especiais, essa pesquisa está em andamento, e o resultado disso vai ser testado no edifício do Six Living Lab. Que ótimo. E Luiz, como que todo esse interesse se traduziu em resultados? O que trouxe de resultados para a ArcelorMittal? Bom, a gente já teve, né, Yara, cerca de 11 projetos trabalhados com a USP, projetos em desenvolvimento nas mais diversas áreas, né, alguns deles já concluídos, como o projeto de corrosão de armaduras e produtividade na construção civil, outros ainda em andamento, especialmente na linha de impressão 3D, digitalização na construção civil, economia circular, novos equipamentos. Então, nossa expectativa é concluir 4 projetos ainda esse ano, né? E de todos esses projetos, pensando em inovação, qual foi o mais disruptivo? Bom, o projeto que para a gente está sendo mais desafiador é o projeto de desenvolver novos aços para a construção civil, em especial de corrosão de armaduras. Desenvolver um aço resistente à corrosão, um desafio, tanto para a ArcelorMittal quanto para aplicar no mercado. Ele, de fato, vai trazer um benefício, né, para um problema que
acontece de fato na construção civil, que é a patologia de estruturas no longo prazo, né? Então, além de ser um benefício muito grande para a sociedade, vai representar uma inovação de fato para a construção civil. Diana, e o que vem por aí? 2021 é um ano que tem uma série de programações e a gente está muito animado. A primeira delas, anunciar a nossa professora catedrática para esse novo ciclo, que é a professora Carmen Andrade. A Carmen é uma professora que trabalha com durabilidade de construção e o foco dela é em fenômenos de corrosão do aço no concreto armado. Junto com a professora catedrática, a gente está desenhando um novo programa de pós-graduação, uma disciplina, né? Estamos programando seminários, estamos programando webinars, estamos junto com a ASSOLAB, estamos desenhando novos desafios para alunos, e os projetos de pesquisa, nessa somatória dos dois lados, da empresa e da universidade, continua em andamento e provavelmente teremos novos projetos também em 2021. Bom, agora no ano 2021, a gente pretende dar continuidade e concluir os projetos que a gente já está conduzindo junto com a USP, né? Além de trazer cada vez mais ideias e projetos, né? Então, vocês, da USP, né? Inclusive, a gente vai realizar um Ideaton em parceria com a ASSOLAB, né? Então, a partir de março vai começar, de fato, o desafio Cátedra Orbital, com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo entre os alunos de graduação e pós-graduação dentro da USP. Além de identificar propostas inovadoras que possam, de fato, contribuir com a melhoria da competitividade da empresa, né? Além de posicionar a marca ArcelorMittal como uma real formadora de opinião e atração de talentos, né? Então, esse evento, como eu falei, vai ser organizado pela ASSOLAB, em parceria com a USP, com o objetivo de premiar ideias nas mais diversas áreas, né? Então, sustentabilidade, construções inteligentes, tecnologias 4.0 e até novos modelos de negócio para a ArcelorMittal. Muito obrigada, Diana, Luiz, pela presença aqui hoje no AssoLab em Casa. Obrigada, Yara. Obrigada, Luiz. Obrigada, AssoLab. Obrigado, Yara, Diana. Obrigado a todos os participantes. Obrigada a todos. E todos confiantes de que vamos liderar esse processo de transformação na construção civil? Vem com a gente. Eu chamo Rodrigo Carazoli para nos falar de outras parcerias estratégicas que o AssoLab vem construindo. Obrigado, Yara. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí. Como vocês viram, várias parcerias estratégicas super importantes para a ArcelorMittal, parcerias externas, como o CIAME e a USP, mas a gente tem também parceiros internos que são essenciais para que a gente consiga fazer inovação aqui. E a gente não podia deixar de convidar esses parceiros também para falar com a gente aqui como é que tem sido essa parceria, como é que tem sido essa experiência e como é que a gente tem trabalhado juntos. Então, eu queria chamar agora pessoas da TI de Longos, da MS e também do R&D, para falarem como é que tem sido aí essa parceria. Daqui a pouco a gente volta. Olá, comunidade do ASSOLAB e da ArcelorMittal Longos Brasil. Meu nome é Marcelo Ventura, hoje estou a cargo da área de TI, de automação e de digitalização aqui da ArcelorMittal Longos no Brasil. Eu queria agradecer a toda a turma do ASSOLAB e aos embaixadores de inovação pela ótima parceria que nós tivemos em 2020, acho que conquistamos grandes desafios e estou augurando também 2021 cheio de projetos super interessantes, onde a gente consiga juntar o melhor da tecnologia com o melhor da inovação em benefício da ArcelorMittal e da comunidade da ArcelorMittal. Muito obrigado a todos. Olá, Rodrigo. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder dar esse depoimento. Nós aqui do Centro de Pesquisas para a América do Sul, a gente sempre teve muita alegria e satisfação de trabalhar em conjunto com a ASSOLAB. Já tivemos muito sucesso juntos, lançamos vários desafios, como do utilização de finos de carvão vegetal, trabalhamos em hackathons, temos projetos concluídos e outros em andamento no CIAME. Tivemos a satisfação de termos trabalhado juntos na estruturação e em todo o processo aí de
contratação do CIAME. Então, eu tenho certeza que em 2021 nós teremos várias outras oportunidades de estarmos trabalhando juntos e, assim, enfrentarmos os desafios que temos aí ao longo de todo o ano. Parabéns aí por todos os resultados e boa sorte para 2021. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly e sou diretora da ArcelorMittal Sistemas. Estamos juntos com a Solab em várias iniciativas, como, por exemplo, DNA Inovador, Embaixadores e Desafio Temático que está ocorrendo agora. Em todos os programas que a Solab promove, quem participa tem a oportunidade de adquirir muito conhecimento, de se conectar com pessoas de diferentes áreas e localidades e de ampliar a visão, contribuindo em muito com a inovação dentro da empresa. No ano passado, em plena pandemia, em uma super parceria entre Diretoria de Suprimentos, a AMS, a Solab e Inovis, promovemos o primeiro Botatom da empresa, e detalhe, 100% virtual. Foi um sucesso e impulsionou ainda mais o uso do RPA dentro da Diretoria de Suprimentos. Fazemos também a integração entre soluções que o Solab traz do ecossistema com soluções já existentes dentro da empresa. Enfim, o Solab respira a cultura de inovação e as oportunidades de parceria são inúmeras. Então, vem com a gente. Até breve e mantenham-se seguros. Grande abraço. Bom, muito obrigado ao Marcelo Ventura, a Kelly, ao Charles, super parceiros do Solab, muito obrigado pela parceria em 2020 e espero novamente que a gente esteja juntos aí em 2021, porque essa parceria está sendo ótima. Pessoal, queria chamar a atenção também aí para a última pergunta da nossa live, ela vai aparecer aqui no canto esquerdo de vocês. Por favor, apontem aí o aplicativo XAR, não deixem de responder essa pergunta, a gente vai consolidar os resultados e vai sortear, como eu falei no começo, os kits, né? Bom, já caminhando para a reta final aqui da nossa live, a gente vai chamar agora a Paula para falar com a gente e vamos ver então a mensagem especial que a Paula tem para falar e na sequência eu volto aqui para fechar com vocês. Valeu! Olá, pessoal. Um alegria muito grande estar compartilhando com esse timaço tantas conquistas, tantos resultados, tantos projetos super bacanas que fizemos acontecer juntos durante 2020 e durante esses 3 anos de existência do Solab. Já está chegando aí o aniversário em julho. A gente olha para trás e custa acreditar que começamos com uma página em branco e que fizemos tanta coisa acontecer juntos. Não tem sido fácil. Sabemos que inovar não é fácil, que tem todo um desafio interno em relação à cultura, a forma de fazer as coisas e principalmente o medo de errar. O erro muitas vezes limita a possibilidade de irmos além. O medo de errar nos paralisa. Mas quando a gente começa a se relacionar com ele de uma maneira muito mais positiva e se conectando com a máxima de que um erro nada mais é do que um potencial benefício, que ainda não foi capturado em termos de aprendizado. Eu enxergo nosso time cada vez mais maduro nesse processo, nessa jornada de evolução cultural e nesse processo de aceitar esses novos caminhos para co-criarmos juntos um mundo melhor. E queria parabenizá-los a todos, todas essas conquistas, esses resultados que foram apresentados já por vários de vocês aqui, têm sido feitos a muitas mãos. O Solab apenas é um conector dessas dores e dessas soluções, dessas cocriações que juntos estamos trazendo para a realidade da ArcelorMittal e do ecossistema. Então, eu quero incentivar vocês para continuarmos nessa jornada e se você tem um projeto, uma ideia inovadora, é só chamar o Lab. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado, Paula. Paula que sempre apoiou, esteve junto com a gente durante todo esse período. Muito obrigado, Paula. Bom, pessoal, a gente recebeu muitas mensagens legais aqui, foram dezenas aqui de mensagens. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, o tempo de vocês. Falar que a gente está muito feliz, a gente está aqui, né, todo mundo vibrando aqui, de estar podendo contar para vocês, né, tudo
tudo que tem acontecido aí relacionado à inovação na empresa. Falar que as perguntas que surgiram aqui a gente vai responder, tá? A gente vai mandar as respostas para vocês. Se tiver, fiquem à vontade para mandar via embaixador, via as pessoas que trabalham na Solab, né? Vocês conseguem falar fácil e a gente quer responder e quer que realmente todos participem, todos estejam unidos nesse propósito nosso, que é fazer a inovação acontecer e levar a nossa empresa cada vez mais para cima, para ser sempre uma empresa melhor. Bom, o resultado do sorteio a gente vai divulgar, nós já estamos fechando aqui os números. Ao longo do dia, acessem lá os nossos stories, que vocês vão ver lá, a gente vai divulgar os nomes de quem ganhou, como eu falei, a gente vai apurar as respostas, aqueles que acertaram mais, e entre esses a gente vai sortear os 5 kits super bacanas aí, como a camisa do Assolab, um squeeze e também um boné, então imperdíveis aí. Ao longo do dia vocês vão ficar sabendo aí quem ganhou. E peço também para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação, que a Code está na tela. Super importante vocês responderem, falando o que acharam, o que vocês veem que a gente pode melhorar, porque a gente está sempre aberto, sempre buscando evoluir, e a gente conta com vocês aí para podermos juntos estarmos cada dia melhor. Bom, agradeço demais, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês, e vamos juntos aí para enfrentar os desafios de 2021 com muito. Ainda estamos passando um período complicado aí em relação ao Covid, mas isso não atrapalha em nada a gente atingir ótimos resultados e a gente está junto, mesmo que virtualmente, para fazer a inovação acontecer na empresa. Valeu, gente, um abraço para vocês e até mais.